Dimensional Sovereign capítulo 9. 10. 11. 12. Um novo começo. Um monstro com o corpo de um macaco e a cabeça de um rato. O que na verdade seria aquilo? Um ser tão bizarro não poderia existir na realidade. Quá! Que. Ele correu em direção a Kang Junho com um porrete na mão. Kang Junho teve que desviar da criatura no estreito corredor. Sorrindo de repente. Espere! Eu não preciso desviar. Eu posso absorver a força vital dele. O poder que alvejava os criminosos e valentões na realidade. Naturalmente que ele também seria eficaz aqui. Kang Jun imediatamente focou sua má intenção no macaco cabeça de rato. Mas houve uma mensagem inesperada. Alvo inválido. A energia é incapaz de ser absorvida. O que? Por que não? Porque o alvo era inválido. No entanto, agora não era o momento certo de se preocupar com essas coisas. O porrete estava vindo impiedosamente em direção a ele. Kang Junho deu um passo para trás. Então o macaco com cabeça de rato ganhou mais impulso e saltou para cima dele. Que há? Ele preparou uma porretada enquanto ainda estava no ar. Naquele momento, o pé esquerdo de Kang Junho chutou o pulso que estava segurando o porrete. Já o pé direito bateu no abdômen do macaco com cabeça de rato. Pô! Que é? O macaco com cabeça de rato gritou e correu para trás. Nada demais. Kang Junho ainda era um terceiro dano taekwondo. Apesar do estado lento de seu corpo. Além disso, seus dois pés estavam funcionando agora e, portanto, não seria um problema enfrentar um monstro nanico. Ele não conseguia absorver magia negra. Mas ainda podia atacar diretamente. Vá! Então um outro macaco idêntico apareceu de dentro do quarto 413. Fou. Uma série de porretadas vindas dele. Kang Junho recuou e esquivou. O macaco que tinha saltado para cima dele também voltou. 2 multiplicação 1. Entretanto, ele não entrou em pânico. Kang Junho tinha entrado em pânico no início. Quando viu aquele ser bizarro pela primeira vez. No entanto, a forma como eles manuseavam os porretes era primitiva, não representando uma grande ameaça. Era como 2 crianças do primeiro grau segurando pauzinhos. Afinal, certamente se podia dizer que eles também tinham o porte de uma criança. Quá! Enquanto isso, um dos macacos com cabeça de rato saltou no ar e brandiu seu porrete. Fou! O porrete veio na direção da cabeça de Kang Junho. Mas ele inclinou ligeiramente a cabeça e evitou o golpe. Ao mesmo tempo, ele girou e mandou um chutão com o pé esquerdo. Pô! O pé esquerdo atingiu com precisão o estômago do macaco. Que é? Desta vez, o chute tinha força total. Um golpe que nem mesmo um adulto conseguiria resistir. Kang Junho virou o pé esquerdo e mandou no outro macaco que veio correndo em sua direção. Kuvek. Um voo 5 metros. Enquanto o outro estava aos pés de Kang Junho. Ainda não morreu. Kang Junho se preparou novamente para outro golpe. O punho de Kang Junho atingiu repetidas vezes a cabeça de rato do macaco. Sem qualquer misericórdia. Kuvak. Você ganhou experiência. Você ganhou 3 nodes. Kang Junho confirmou o recebimento de experiência e correu para o outro macaco sem mais delongas.
Kuvek. Ele não resistiu após alguns golpes em sequência. Você ganhou experiência. Você ganhou 4 nodes. Assim como num jogo. Ele adquiriu experiência matando os monstros. LV 1. Experiência 20%. Ele estava com 20% de experiência em sua janela de status. Os macacos deram 10% de experiência a cada um. Isso significava que ele iria subir de nível se matasse mais 8. Aliás, o que são nodes? Kang Junho tinha adquirido 7 nodes ao se livrar dos macacos com cabeça de rato. Nodes são a moeda que só está disponível no mundo de Vamon. Ganhar mais nodes lhe permitirá declarar guerra. Dinheiro. Ele não precisava ficar pensando demais. Como num jogo. A experiência e o dinheiro poderiam ser obtidos através de monstros. Ele saberia quanto valor 7 nodes teriam mais tarde. Massa. Kang Junho pegou um dos porretes que os monstros tinham utilizado. Uma arma vai ajudar a reduzir meu cansaço. 70 centímetros de comprimento. Na forma de um bastão. Leve. Mas muito dura. Em resumo, ele conseguiu evitar ser atingido e não sentiu nada de dor no confronto. Quá! Kikikiki. Enquanto isso, mais 2 macacos com cabeça de rato apareceram. Mais uma vez do quarto 413. Por que continuam saindo de lá? Seria um covil de monstros. Espere! Será que todos eles usam armas contundentes? O terrível som do ar sendo cortado ao meio. Merda! Uma flecha passou lambendo o rosto dele. Se Kang Junho não tivesse virado a cabeça para olhar, então a flecha teria se alojado em seu crânio. Surpreendentemente, os macacos com cabeça de rato dessa vez estavam segurando arcos em suas mãos. Droga! Atirando de arco. Ele teve muita sorte. Conseguiu evitar uma flecha surpresa. Talvez fosse o poder da sorte. Se assim fosse, ele fez muito bem ao decidir tentar aumentar esse atributo. Mas agora não era hora de ficar contente. O outro macaco cabeça de rato disparou uma outra flecha. Desta vez ele demorou demais e a flecha perfurou o seu antebraço esquerdo, fazendo com que o sangue escorresse. Ah! Merda! Kang Junho tremeu de dor. Por que ele teve que sofrer um ferimento deste? Como ele poderia imaginar ser atingido por uma flecha? Uma flecha. Não uma espada. Sua boa sorte não funcionou uma segunda vez. A dor da flecha. Normalmente ele não sentia dor em seus sonhos. Mas este lugar era Vamon. Aqui ele sentiria a mesma dor que na realidade. Kikiki. Kang Junho se moveu um pouco para frente enquanto os macacos se preparavam para disparar flechas de novo. Que desgraçados! Esses filhos da hashtag cifrão por cento. Kang Junho cerrou os dentes. Não havia tempo para hesitar. Ele poderia se deixar ser atingido por mais flechas. Kang Junho de repente se lembrou de uma frase que ele nunca deveria esquecer. Perderá tudo se for derrotado. Particularmente, a derrota no mundo de Vamon significa a morte certa. Se você não quer se tornar um cadáver como eu, seja grato pelo poder de Vamon. Ouça minhas palavras hoje e nunca as esqueça. Era isso. Não havia sido um mero sonho. Morte aqui significaria morte real. Ele teve calafrios só de pensar nisso.
Nem a pau. Não vou deixar isso acontecer. Kang Junho ignorou a dor em seu braço esquerdo e empunhou o porrete enquanto avançava até os inimigos. Ban. Ban. Kek. Cuveu. Ele não deixou brecha para a retaliação. As cabeças de rato dos macacos foram esmagadas sem dó. Você ganhou experiência. Você ganhou 4 nodes. Você ganhou experiência. Você ganhou 4 nodes. Ufa! Kang Junho suspirou. Esse porrete é muito bom. Devido à rolagem de atributos, a agilidade e força de Kang Junho foram pelo ralo. Não teria sido fácil derrotar esses monstros sem o porrete. Só então Kang Junho franziu a testa novamente. Ele havia momentaneamente se esquecido devido à adrenalina. Ai ai! A dor em seu braço perfurado pela flecha era considerável. O sangue estava escorrendo. Tá. E o que eu devo fazer a respeito? A dor não iria piorar sem primeiros socorros. No entanto, ele não podia se dar ao luxo de fazer isso porque mais macacos com cabeça de rato apareceram do quarto 413. Quá! Que. Os olhos vermelhos na escuridão mostraram que havia pelo menos 3 deles. Todos estavam segurando porretes. Droga! Kang Junho atacou com seu porrete por mero reflexo quando eles se aproximaram. Ban! O porrete dele acertou a cabeça de um dos macacos e a esbugalhou implacavelmente contra a parede do pensionato. Que é? Um outro que vinha logo atrás gritou e baqueou diante da cena. Você ganhou experiência. Você ganhou 3 nodes. Enquanto isso, um dos inimigos chegou pelo outro lado e atacou Kang Junho com seu porrete. Mas ele bloqueou depressa utilizando seu braço esquerdo. Ban! Ugh! Um grito saiu inevitavelmente de sua boca. Um osso parecia ter quebrado. Seu braço esquerdo já estava doendo horrores devido à flecha. Agora foi atingido pelo porrete. Foi de fuder, mas Kang Junho cerrou os dentes e aguentou firme. Ele intencionalmente sacrificou seu braço esquerdo, pois o seu porrete estava no braço direito. Ban! Kiek! Kang Junho destruiu mais um do que quer que fosse aquilo. Você ganhou experiência. Você ganhou 4 nodes. Experiência é dinheiro. Mas agora não era hora de ficar feliz. Ainda restava um. Que há? Num piscar de olhos, o pé esquerdo de Kang Junho atingiu o queixo do último inimigo. Kek! O macaco com cabeça de rato caiu para trás. Enquanto Kang Junho deu 2 passos para frente e literalmente desceu a lenha. Ban! Cook! Ele golpeou o macaco tão forte que amassou o porrete. Você ganhou experiência. Você ganhou 4 nodes. Kang Junho respirou fundo enquanto confirmava não haver outros inimigos. Felizmente, estava tudo calmo. Ainda era muito cedo para se sentir aliviado. Ele não sabia se outros bichos sairiam do misterioso quarto 413. Tuk-tuk. Sangue estava escorrendo de seu braço esquerdo e pingando no chão. O corpo de Kang Junho tremia de dor. Ah! Droga! Se essa situação continuar, eu posso morrer mesmo. Pontos de vida. 47 de 90. Sua vida tinha caído pela metade devido aos ferimentos no seu braço esquerdo. Construção da base. 48%. Por sorte, sua base já estava 48% completa. Ele só precisava de alguma forma sobreviver até que ela estivesse pronta. Só um pouco mais. Então os olhos de Kang Junho notaram algo.
E que diabos é isso? Havia algo brilhando ao lado do cadáver de um macaco com cabeça de rato. Um frasco de vidro contendo um líquido vermelho. O que? Uma poção. O mesmo formato de uma poção que ele viu muitas vezes nos jogos. Ele se aproximou e a pegou. Poção de cura menor. Restaura 40 pontos de vida. Uau! Inacreditável! Era realmente uma poção. Ainda por cima uma poção de cura. Será que também foi devido à sua sorte? Então por que ele precisava hesitar? Kang Jun imediatamente abriu a tampa e bebeu a poção. Então algo estranho aconteceu. A flecha alojada em seu braço esquerdo se removeu por vontade própria e a ferida imediatamente começou a sarar. Meu braço está bem. A dor doentia desapareceu, tirando um leve incômodo. Seu braço parecia normal. Pontos de vida. 87 de 90. Graças a ela. Sua vida estava quase completamente restaurada. Eu não acreditaria se não visse com meus próprios olhos. Beber uma poção faria uma flecha sair do corpo sozinha. Era o tipo de fantasia que poderia acontecer neste mundo. Era possível porque Vamon era o mundo dos sonhos. De qualquer maneira, ele estava contente. Teria sido horrível se ele precisasse ir a um hospital para tratar o ferimento. Ufa! Eu me sinto melhor agora. Ele estremeceu de nervoso só de lembrar da dor. Preciso ter cuidado para não ser atingido por outra flecha. Kang Jun olhou ao redor com atenção. Ele não poderia relaxar. Apesar de ter recuperado boa parte de sua vida, ele precisava ficar mentalmente atento até que sua base estivesse concluída. Não sei quando voltarão a aparecer. Por falar neles. Quanto a... De repente, algo saiu da sala 413. Quá! O som estremeceu todo o pensionato. Vixe! O que? Que é isso? Kang Jun deu um pulo. Assustado. O formato do que veio em seguida era exatamente o mesmo do macaco com cabeça de rato. No entanto, o novo inimigo tinha mais de 2 metros de altura. Será que é o chefe? Kang Jun tinha 178 centímetros de altura, e ainda assim o monstro era maior do que ele. Ninguém mais do que o chefe dos macacos com cabeça de rato tinha aparecido. Ele abriu a boca e rugiu. Os olhos carmesim se voltaram para Kang Jun. Merda! Então vem! Kang Jun gritou enquanto segurava o porrete bem firme. Era inevitável. Uma luta até a morte. Kung! 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 O macaco de tamanho desproporcional tinha um porrete enorme. Parecia um tronco de árvore. Kang Jun esquivou. Já preocupado. Um acerto e eu já era. Felizmente. Eles estavam em um corredor estreito no pensionato. Não era fácil atacar com um porrete daquele tamanho no espaço limitado. Vácuo. O pé direito baixo e a largura estreita do corredor impediam que o monstro usasse toda a capacidade do tronco. Kang Jun rapidamente aproveitou uma brecha e se aproximou. Bam! Kang Jun bateu direto na cabeça. Mas o macaco-chefe nem sequer demonstrou ter sentido o golpe. Quá! O monstro largou o porrete. Num piscar de olhos, veio com as duas mãos para cima de Kang Jun. Vácuo. Putz! Kang Jun rapidamente rolou para trás. Suas costas doíam.
Nossa! Eu quase morri. Não dá para acreditar como esse desgraçado é rápido. Por mais que sua mobilidade fosse reduzida naquele local, ele ainda teve a impressão de que o bicho se movia instantaneamente. Ambas as mãos voaram na direção dele de novo. Eita! Kang Junho estava preparado dessa vez. E desviou das mãos para depois partir para o ataque. Morra! Bam! Bam! Ele bateu no peito e na cabeça. Mas o macaco-chefe, além de não se abalar com os golpes, conseguiu agarrar o porrete Kang Junho estava segurando. Ugh! Kang Junho tentou puxar, mas o porrete estava bem seguro. Um monstro enorme, mas ignorante. Não era um adversário que ele poderia superar com força bruta. Que. O macaco-chefe jogou fora o porrete e se preocupou apenas em usar sua força superior. Ele tentou agarrar Kang Junho com ambas as mãos. Naquele momento, o pé direito de Kang Junho chutou a barriga do chefe. Pá! Ao mesmo tempo ele girou e seu pé esquerdo bateu na barriga novamente. Pô! O primeiro ataque foi apenas uma distração, enquanto o segundo ataque foi de verdade. Com todo o seu poder. Coveu! O chefe cambaleou 2 passos para trás. Kang Junho não perdeu a oportunidade. Pô! Pô! Ele mandou uma sequência de chutes no rosto do monstro-chefe. Morra! As brilhantes técnicas de Taekwondo. Um mero monstro não podia resistir a elas. O chefe cambaleou para trás, mas não caiu. Em vez disso, ambas as mãos subiram e agarraram o pé direito de Kang Junho. Droga! Seu pé estava preso na pata do monstro. Havia uma possibilidade disso resultar em uma perna quebrada. Kang Junho girou desesperadamente seu corpo e chutou o queixo do monstro com seu pé esquerdo. Pô! Quack! Depois foi a vez de acertar o pescoço. O monstro cambaleou para trás e soltou a perna de Kang Junho. Uma chance! Kang Junho chutou o peito do macaco-chefe. Cata! O enorme indivíduo caiu para trás. Kang Junho imediatamente pegou um porrete e martelou impiedosamente a cabeça do chefe. Bam! Bam bam! Bam! Prec! Ah! Tá de brincadeira! O porrete quebrou. Kang Junho mais do que depressa pegou o outro no chão. Enquanto isso, o macaco-chefe estava se contorcendo e tentando se levantar. Kang Junho retomou o ataque desesperado com sua arma. Bam bam! Bam bam bam! Ele já não tinha conseguido eliminar o chefe em 2 brechas. Era preciso se livrar dele antes dele recuperar seu espírito de luta. Não podia de forma alguma permitir que ele contra-atacasse. Morre! Morrei! Baum! Conveit! Houve um estalo alto de ossos se partindo e o macaco com cabeça de rato soltou um grito agudo. Você ganhou experiência. Você ganhou 12 nodes. Você subiu de nível. Ele havia conseguido. Finalmente! Ó! Kang Junho comemorou a mensagem que mencionou o aumento de nível. Level up! O monstro-chefe rendeu uma bela quantidade de experiência. Li Kang Junho. NV 2. Experiência 0,5. 0%. Guerra iniciante. Pontos de vida 110 de 110. Mana 0 de 170. Força 5. Agilidade 6. Inteligência
3. Sorte. 6. Carisma. 8. Seu nível aumentou. Assim como força, agilidade, inteligência. Todos em um ponto. Mas sorte e carisma ainda eram os mesmos. É como me informaram. Kang Junho sorriu de orelha a orelha. A menos que um acontecimento especial os afetasse. Sorte e carisma eram atributos praticamente fixos. Foi um alívio ter conseguido números tão altos já no princípio. Seu corpo se sentia revigorado após o aumento dos atributos. Sua condição física e seu estado mental estavam impecáveis. Olhando para a janela de status. Seus pontos de vida e mana também aumentaram. Seus pontos de vida voltaram ao máximo. Mas a mana permaneceu estagnada no zero. Ué! Por que a mana não encheu? Subir de nível restaurou os pontos de vida. Então por que a quantidade de mana ainda é a mesma? Uma nova mensagem apareceu respondendo à pergunta de Kang Junho. A mana não será restaurada ao se subir de nível. Você já sabe como acumular mana. Claro que ele sabia. A mana era preenchida ao absorver a força das pessoas na realidade. Mas, não pode ser a única maneira. Pode. Se assim fosse, não havia maneira de encher a mana em Valmont. Recuperação de mana é possível em Valmont. Mas ainda não está disponível para você. Felizmente. Não era impossível. Seria possível se outras condições fossem cumpridas. Ele simplesmente não sabia quais seriam. Em todo caso, não tem o que fazer agora. Kang Jun examinou o cadáver do chefão deitado no chão. Os monstros principais geralmente deixavam algum prêmio. Não tinha que ter pelo menos uma poçãozinha. Não surpreendentemente. Algo brilhante estava do lado direito do corpo. Ah! Não falei. Um item. Um pergaminho. O que é isso? Ele saberia se abrisse. Kang Junho desatou as cordas do pergaminho e o abriu. Naquele momento, uma luz brilhante veio do pergaminho. Os Hatians são pequenos, mais rápidos e astutos. Um Hatian gigante tem uma força ultrajante. Havia mensagens desconhecidas. Conhecimento superficial sobre os Hatians foi adquirido. Hatia. Conhecimento superficial. Kang Junho estava perplexo. O que era aquilo? O conhecimento superficial sobre os Hatians será benéfico quando enfrentá-los no futuro. Ah! É assim. Kang Junho ficou radiante. Os macacos com cabeça de rato eram chamados de Hatians. Em outras palavras, Kang Junho tinha adquirido um pouco de conhecimento sobre eles. O poder de luta contra Hatians aumentou em 10%. A probabilidade de adquirir itens dos Hatians aumentou em 5%. Era fantástico. Seria aquilo apenas quanto aos Hatians. Para obter conhecimento mais profundo, participe de muitas batalhas contra os Hatians. Beleza. Aquele era um conhecimento superficial. Então seria lógico presumir que haveria conhecimento mais aprofundado também. Não é? Ele aprenderia naturalmente enquanto lutava contra os Hatians. Será que tem mais Hatians lá dentro? Kang Junho segurou o porrete e esperou na frente do quarto 413. Vou esperar que eles apareçam e acerto eles sem que nem percebam o que aconteceu. Fazendo isso seria bem mais fácil lidar com os Hatians. Ele esmagaria suas cabeças quando eles passassem pela porta. Mas ele esperou por um longo tempo e a porta não se abriu. Mas e aí?
Será que eles notaram que eu estava esperando? Kang Jun hesitou brevemente antes de tentar cuidadosamente abrir a porta da sala 413. No entanto, a porta não se moveu. Do contrário, uma mensagem surgiu ao mesmo tempo. A entrada não é permitida. Faça do quarto 413 seu território se você quiser entrar. Ao contrário do quarto 406. Kang Junho não tinha um contrato de aluguel para o quarto 413. Em outras palavras, ele precisaria assinar um contrato e alugar o quarto 413 se quisesse entrar. Ele só poderia entrar lá quando voltasse para Vamon. Ridículo! Eu sou feito de dinheiro agora. Ele vinha economizando para conseguir viver em um quarto que custava 250 mil won. Em um pensionato mais acessível. Mas agora ele precisava assinar mais um contrato. Dessa vez para o quarto 413. Isso ia representar pelo menos 500 mil won por mês. Se ele tivesse esse dinheiro todo, ele teria alugado um flat ao invés disso. Claro. Ele estava analisando a situação baseado no senso comum. A realidade e o mundo de Vamon estavam conectadas. Mas isso ainda era absurdo. Entretanto, algo favorável poderia acontecer se ele fizesse do quarto 413 seu território. Não tenho o que fazer agora. Vou só esperar aqui na frente. Algum tempo passou. A porta do 413 finalmente se abriu e algo saiu de lá. Um macaco gigante com a cabeça de rato. Um ratinho gigante. Morra! Era isso que ele estava esperando. Bambam. Kang Junho atacou a cabeça do ratinho com seu porrete. Sem piedade. Coou! O ratinho gigante cambaleou. Gemendo. Kang Junho não perdeu esta oportunidade e mandou ambos os pés no peito do inimigo. O boom! O ratinho caiu para trás. Kang Junho bateu furiosamente com o porrete. Bambam. Bambambam. Kuvak. O ratinho gigante soltou um grunhido e não mais se moveu. Você ganhou experiência. Você ganhou 12 nodes. Era o resultado do aumento de sua força e agilidade. Em sinergia com o conhecimento sobre os ratians. Ao contrário da vez anterior. Kang Junho achou relativamente fácil lidar com o ratinho gigante. Mas Kang Junho parou de se alegrar e olhou para o quarto 413. Ele sabia que havia ratinhos ali dentro que ainda não haviam saído. Falando neles. Quá! A porta se abriu e outro ratinho gigante saiu. Bam! Bam bam! Kang Junho derrubou-o exatamente da mesma maneira e esmagou sua cabeça sem delongas. Você ganhou experiência. Você ganhou 14 nodes. Então algo brilhante caiu ao lado do gigante. E isso é. Ele tinha nas mãos um livro grosso. Está escrito em Hangul. Nota. Alfabeto coreano. O título do livro estava escrito em Hangul. E assim ele conseguiu lê-lo facilmente. Captação de clientes, inferior. Captar clientes. Havia esse tipo de coisa. Ele tinha certeza de que ele tinha lido errado e olhou novamente. No entanto, era aquilo mesmo. Isso é um livro de verdade. Ele nunca pensou que o ratinho gigante deixaria um livro como prêmio. Será que ele precisava ler e estudar este livro? Kang Junho. Sem se dar conta. Abriu o livro. Kang Junho. Sem se dar conta. Abriu o livro. Naquele momento.
Uma luz brilhante saiu do livro e foi direto para a mente de Kang Junho. Ao mesmo tempo, o livro se transformou em poeira, desaparecendo com o vento. Captação de clientes é uma habilidade para fazer as pessoas desejarem ver algum produto ou serviço. Esta habilidade é útil para atrair clientes para os bens ou serviços prestados. Muita informação passou pela mente dele em alta velocidade. Você aprendeu a habilidade de administração captação de clientes, inferior. Uau! Uma habilidade! Kang Junho ficou encantado. Ele abriu o livro sem pensar e nunca pensou que iria adquirir uma habilidade. Ainda por cima uma habilidade de administração. Isso pode atrair clientes. Então seria uma tremenda ajuda para ganhar dinheiro. Naquele momento, outra mensagem benquista apareceu em seu campo de visão. Construção da base. 100%. Quarto 406 foi concluído. Finalmente. A base havia sido concluída. Kang Junho virou-se e caminhou em direção à sala 406. Uma luz deslumbrante vinha de lá. Missão 2 foi concluída. Como recompensa, você receberá experiência suficiente para aumentar o seu nível. Depois da última mensagem, os arredores de Kang Junho ficaram borrados como em um sonho. Ué! Seus arredores sumiram. E logo depois ele estava deitado em um lugar completamente diferente. Esse é uma cama de solteiro simples. Kang Junho se levantou. Quarto 406. Um quarto. Dentro de um pensionato. O porrete que ele segurava na mão tinha desaparecido. Ele usava as mesmas roupas que tinha posto para dormir. O que? Um sonho. Realmente ele sentia como se tivesse sido um sonho. Participar em lutas ferozes com Ratians e construir uma base foi como um devaneio para Kang Junho. Claro. Essa era apenas a sensação. Ele sabia que o sonho era realmente um mundo de Vamon. E agora ele tinha voltado à realidade. Ele olhou para o relógio e viu que eram 12h30. Ele tinha adormecido às 5 da manhã e teve 7 horas e meia de sono. O tempo que ele passou lutando contra os ratinhos passou na realidade também. Uau! Bocejou. Eu dormi bem. Kang Junho começou a se esticar. Além de ir para Vamon, seu corpo real tinha dormido o suficiente. Então ele se sentia revigorado. A porta para Vamon será aberta daqui a 3 dias. 100 pontos de mana serão consumidos. Então por favor, reúna-a previamente. Mana 0 de 180. Só depois de 3 dias. Não acontecia todo dia. Por um lado, isso era uma boa notícia. Ele não teria a vantagem de subir de nível constantemente. Mas ter pesadelos com lutas todas as noites seria terrível. Pode ser que mude no futuro. Mas 3 dias era tempo suficiente para descansar confortavelmente após uma batalha feroz. Lee Kang Junho. NV 3. Experiência 0. 0%. Administração iniciante. Pontos de vida. 130 de 130. Mana. 0 de 180. Força. 6. Agilidade. 7. Inteligência. 4. Sorte. 6. Carisma. 8. A janela de status flutuava ao seu lado. Mas não interferiu com sua visão ou causou qualquer confusão mental. Já era natural.
Ele alcançou o terceiro nível como recompensa pela missão. Habilidade: captação de clientes, inferior. Consome 10 pontos de mana. Além disso, ele tinha a habilidade de captar clientes. Mas ela gasta 10 pontos de magia. Contudo, neste momento, uma outra coisa era mais importante para Kang Junho. Ambas as suas pernas estavam perfeitas. Seu corpo reconstruído e sua perna restaurada voltaram com ele para a realidade. Kang Junho levantou-se. Ele não podia ainda estar sonhando. Podia. Não. Isso obviamente não era um sonho. Ele sabia que era verdade. Mas ainda assim era muito difícil de acreditar. Kang Junho ficou brincando de mover as pernas. Ah! Está perfeita! Realmente boa! Lágrimas brotaram dos olhos de Kang Junho enquanto ele gritava como um maníaco. Uma de suas pernas havia sido ferida devido a um acidente. Essa perna havia agora voltado ao normal. Entretanto, isso tinha causado a ele muita frustração. Ele passou dias remoendo aquilo. Desesperado. Porém, não mais. As duas pernas estavam funcionando bem. Então ele estava feliz. Mas ainda havia mais. Kang Junho olhou para sua cabeça no espelho. Ah! Inacreditável! Uma exclamação escapou de sua boca. Ele tinha começado a sofrer perda de cabelo após o acidente. A queda ficou cada vez mais frequente nos últimos anos. E agora ele estava quase careca. Quem olhasse para sua cabeça por trás dele acharia que era um idoso. O cabelo estava crescendo novamente em sua cabeça. Um misterioso cabelo prateado. Cabelo prateado. Em um olhar mais atento. Os cabelos prateados tinham uns reflexos azuis em alguns pontos. Parecia farinha que foi polvilhada sobre algumas joias. Ah! Kang Junho não conseguia parar de rir. O que aconteceu? Isso é real. Ele teve flashbacks de eventos com pessoas diversas. Senhor Kang Junho. Eu disse para não tirar o chapéu. Sobrescrito uma. O senhor é alto e tem um rosto bonito. Mas sua cabeça é um pouco. É, né? Por que você não usa uma peruca? As perucas são muito boas hoje em dia. Daí então as mulheres vão gostar de você. Vou apresentá-lo a uma amiga minha. Use uma peruca. Ponto. Muitas mulheres tinham dito esse tipo de coisa para ele. As mulheres estavam tentando ajudar. Mas Kang Junho não achou nada reconfortante. Pelo contrário. Apenas causou uma ferida maior. Mas agora ele não precisava mais sofrer ouvindo isso. Não. Não havia mais razão para ouvir essas palavras. Ele nunca tinha visto qualquer outra pessoa com esses misteriosos cabelos prateados. Isso não é muito chamativo. Tais cabelos chamariam a atenção naturalmente. Ele se sentia como uma celebridade toda vez que olhava no espelho. As pessoas iriam definitivamente olhar para ele. Droga! Vou precisar usar um chapéu novamente. Kang Junho tinha um sorriso amargo no rosto. Na verdade, atrair a atenção das pessoas em todos os lugares não era nada agradável. Haveria antipatia, inveja, admiração ou mesmo nojo em seus olhos. Ainda assim, ele decidiu não usar um chapéu. Ele tinha vivido tempo demais usando um chapéu como um criminoso. Então era natural que não quisesse mais fazer isso.